Fala galera, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui para o nosso Sellers Cast, mais um episódio saindo do forno aqui essa semana e a gente vai falar hoje sobre um tema que não é tão comum sobre esse universo de trade e vendas. Ele flerta ali, ele tá pertinho, mas ele não é um tema que necessariamente a gente se aprofunda, então para isso eu trouxe um especialista master aqui para falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre branding, vamos trazer um pouquinho, falar sobre inovação. O cara é mestre nas duas áreas, então a gente vai flertar um pouquinho sobre esse assunto. E todavia vamos falar um pouco também sobre a Sellers aqui, até porque além de fera, ele é nosso sócio aí, nosso conselheiro, então vamos bater um papinho para explicar também o que tem por trás dessa construção. Mas antes de apresentar ele, vamos lá, os recados paroquiais. Para quem está nos acompanhando aí no YouTube, dá aquele like aí, dá aquela inscrição, aperta o sininho para receber a notificação toda vez que chegar um novo episódio do Sellers Cast, tanto no YouTube quanto nas plataformas de streaming aí. Se tu achar que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha, comenta, porque isso também nos ajuda a crescer e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Fechou? Tamo junto? Então vamos lá, vamos falar aqui com o fera Felipe Gondim, que alguns chamam de Felipe, outros de Gondim, e às vezes eu chamo dos dois, eu não sei muito como me direcionar. E tem mais coisa por aí que não é publicável. Pra te ver como o cara tem um branding forte, né? Ele já tem várias alternativas de nome. Mas vamos lá, o Felipe, ele é um cara que cara, de quem eu acompanho aí do assunto, né, cara, para mim tá uma autoridade no assunto, né, branding, inovação. Felipe, ele tem formação fora do país, tem em Berkeley, tem em Harvard, né, estudou no Disney e tudo mais, tem uma série de uma base acadêmica muito bem estruturada, mas não é só isso, né, é um cara que tem muito hands-on, assim, tem muita coisa feita, tem muito case construído, e aí é por isso que ele também se torna essa grande autoridade. Velho, te apresenta aí e obrigado por dividir esse tempinho aqui com a gente. Fala, César. Obrigado. Obrigado a todo mundo por estar assistindo a gente. Cara, acho que nosso principal case está na tela, né, cara? A marca da Sellers, que a gente teve a oportunidade de fazer. Background rápido, cara. Eu sou publicitário de formação e inquieto sempre, né? Sempre fui olhando para o mercado e tentando entender o que o mercado estava precisando me dar, né? Eu estudar e poder ofertar ao mercado novas habilidades. Então a publicidade me deu um drive muito forte de criação, de texto, de olhar para a estratégia da comunicação e etc. Mas me faltava background de negócio, daí eu fui para o marketing estratégico, fui para branding, tenho pós-graduação em História e Filosofia, então tem algumas formações fora da curva. E como o mundo foi necessitando de novas ideias, novos modelos de negócio, eu comecei também a me interessar por inovação, como você falou no começo. Uhum. E daí eu tive a oportunidade de estudar em Harvard com Clay Christensen, que é o cara que desenvolveu a teoria da disrupção. Uhum. Depois fui para a Califórnia estudar com Henry Chesbrough, que desenvolveu a teoria da inovação aberta, como que indústrias e startups conseguem colaborar. E hoje o que a gente faz na Capmi, que é minha consultoria de posicionamento de marca há 10 anos, então a gente tem mais de uma centena de clientes atendidos. Então, a gente olha para o branding de uma forma muito pragmática, como estratégia, como ferramenta de criação de ativo de valor para as empresas. A gente pega empresas como a Amazon, por exemplo, que vale hoje 1,6 trilhão, só a marca vale 40% do negócio. Uau. Então, assim, cuidar da marca, construir uma marca forte antes de mais nada, construir dinheiro, construir patrimônio, né? Então, a gente enxerga o branding dessa forma. A gente entende que as empresas que investem em branding estão investindo no seu próprio patrimônio, não é só uma parede bonita, não é só uma logo que comunica bacana, mas a gente está construindo, de fato, um ativo financeiro. Legal, cara. Eu tenho, dentro da minha formação, um MBA em marketing, que foi para onde eu fui mais para essa área um pouco mais mercadológica, um pouco até mais efêmera, né, do que aquela coisa da administração, né, e tudo mais. Cara, gosto bastante, né? Gosto bastante de toda essa o que tem por trás, mas sempre o que me pega são os fundamentos, assim, a metodologia, né? E uma das coisas aí
trazendo a minha visão de quem já esteve no campo, quem estava lá do lado de marketing, não como executivo de marketing, mas como executivo de trade, vendas e tudo mais, às vezes quem está no campo, quem está na rua, não entende que por trás de uma composição, de uma estratégia de posicionamento de marca, de construção de identidade, de uma série de fatores, existem muitos métodos, existem muitas ferramentas aplicadas. Muitas vezes, cara, a própria publicidade ela acaba tendo uma roupagem mal aplicada que é, digamos assim, cara, é a turma da criatividade. Parece que não tem fundamento, parece que não tem método, né? Por trás, assim, parece que é uma coisa muito efêmera, muito da criatividade. O cara nasceu assim, o cara só tirou um certificado, um título de publicitário porque, cara, deram pra ele porque ele já era criativo. Não é, né? Existem uma série de ferramentas e tal. E uma das coisas que no processo de criação da marca da Sellers e convivendo mais contigo, eu fui percebendo o grau de sofisticação especificamente para a composição de branding, todos os seus alicerces, assim, cara. Para começar, assim, dando esse primeiro paginada técnica, assim. Fala um pouquinho mais, cara, sobre um processo, assim, de criação, o que tem por trás, quais são as principais ferramentas para que a gente possa, para que quem está nos assistindo consiga estar instrumentalizado a entender que é muito mais do que pura criatividade. Claro que a criatividade está ali, mas ela é aplicada de uma maneira inteligente através de um método e tudo mais. Cara, acho que eu vou até pegar um paralelo que tu faz muito bem aqui. Falar que o cara que trabalha com branding é um criativo é mesma coisa que falar que um vendedor é bom de papo. Exato. Né? Sem essa técnica por trás, sem método, sem processo, você vai chegar num lugar muito raso, muito leviano, muitas vezes. Né? Então, o branding, ele por não ter uma regulamentação, por não ter escolas e principalmente por não ter métricas bem definidas, o branding, cada empresa de branding, cada consultoria de branding entende mais ou menos o branding como uma coisa diferente. Né? Empresas mais experientes de branding já conseguem traçar uma metodologia que engloba basicamente, no nosso caso, 4 pilares. Né? Primeiro, uma pesquisa muito grande, assim, cara, quem que é o meu mercado, qual que é o meu nicho e quem que é a minha empresa. No meio, na interseção desses 3, existe ali um oceano azul. Alguma coisa que ou eu vou ser o único, ou vou ser o melhor, ou vou ser referência. Né? Então, a gente busca entender dentro dessa composição o que tem de muito bom na minha empresa, no que eu sou reconhecido, dentro do meu nicho, dentro do meu mercado. Né? Essa interseçãozinha aqui, cara, é o lugar que a gente deve se posicionar. Isso na pesquisa. Então, a gente parte para o posicionamento. Posicionamento vem muita coisa de psicologia, de neuromarketing, de análise, estudo de comportamento. Né? Então, a gente está falando de arquétipo, por exemplo. Cara, como eu vou personificar essa marca? Quais são as características dessa marca? Quais são os desafios dessa marca? Né? Muitas marcas se mostram muito perfeitas e isso causa uma certa rejeição até pela perfeição. A gente precisa olhar para a marca e perceber, não, cara, eles têm desafios, mas eu acredito no que eles estão falando. Né? Na parte de posicionamento, a gente define os valores da empresa e aí a gente não está falando de ética, qualidade, transparência, porque isso é lugar comum. Né? Não é missão, visão e valores. Né? E botar a ética como valor, assim, qualquer empresa tem que ser ética. Né? Sim. Tudo bem que não é sempre que acontece, mas é o que deve acontecer. Então, a gente definiu os valores servem para muitas coisas. Serve tanto para eu me conectar com o meu cliente, que vai acreditar na mesma coisa que eu acredito, quanto para contratação, por exemplo. Né? Se você consegue diminuir drasticamente a tua taxa de turnover, a tua retenção de talentos, se a pessoa que está entrando no teu time comunga dos mesmos valores que a tua empresa acredita. Né? Então, são ferramentas estratégicas de negócio. E a grande entrega do posicionamento é o propósito. Né? O propósito, ultimamente, tem sido até rechaçado como, não, vamos todo mundo abraçar a árvore e tal. Não sei. Mas o propósito, de fato, é o motivo pela qual aquela empresa existe e tudo que é feito nela é conectado nesse lugar. Vamos pegar um exemplo bem didático que você falou aqui da Disney, que eu tive a oportunidade de estudar lá. A missão da Disney é fazer as pessoas felizes. Tudo que acontece naquele lugar, desde o departamento de engenharia, time de venda, os atendentes das lanchonetes, tudo é voltado para isso. Se você deixa um sorvete cair, uma criança deixa um sorvete cair na Disney, cara, aparece um outro sorvete do nada, porque aquela experiência ali não pode ser frustrada daquela criança e ela não pode contaminar o ambiente dela. Então, tudo é resolvido da melhor forma. Tá? Então, isso é o posicionamento. Depois a gente parte para a linguagem. Como que essa marca vai se comunicar para o mercado? Aí a gente está falando do nome, a Sellers, por exemplo.
qual é o tom de voz dessa marca, se eu sou mais agressivo, se eu sou mais amigável, se eu sou mais família. Isso tudo é definido no projeto de branding. Né? Então, pega uma Harley Davidson, tem um quê muito agressivo, muito de questionador. Frente a uma outra marca, por exemplo, que é mais corporativa, que é mais luxuosa, enfim. Então, isso são tons de voz que são aplicados na comunicação. E, por último, a parte de identidade visual, que é o que o mercado vê. Né? Então, tem muitas empresas de branding que focam muito na parte de identidade visual, são belos estúdios de design, mas que não é só isso. Né? Então, a gente entende essa identidade visual como a tradução desse posicionamento todo, que vai virar cores, formas, ícones, né? que vão representar para o público todo esse posicionamento. Então, o branding é um processo complexo, multidisciplinar, que envolve um trabalho estratégico muito forte, e geralmente por uma equipe também experiente, uma equipe mais sênior. Né? Então, um profissional, para trabalhar com branding, ele tem que ter esse olhar múltiplo sobre diversas perspectivas, entender de comportamento de consumo, entender de pessoas, entender de negócio, entender de design, entender de funcionalidade, né? Para formar um projeto de branding eficiente que consiga entregar para a empresa e alinhada aos objetivos estratégicos dela, ela poder traçar esse caminho. Legal, cara. Legal. Tu falou do case, só fazendo um adendo aí na tua fala da Disney, né? Acho que a Disney, ela ilustra bem essa questão da a experiência, né? E o entendimento dela sobre o mercado que ela atua, né? Sobre o entretenimento, sobre o lazer, sobre tudo isso, né? Que quando a gente e sobre também uma trilha uma esteira de produtos, né? Porque a gente capturado pela marca com os desenhos, né? E vai fazendo essa jornada até que um dia desejar ir para o parque e depois, né? Tem toda uma trilha. E quando a gente vai entender um pouco... eu li... Agora não me lembro aonde eu li, se era num artigo, se era numa reportagem, se era numa passagem de algum livro, não me recordo. Mas sobre a visão que eles têm de mercado, que tu cita mercado, né? O olhar sobre o mercado. A Disney, ela enxerga, por exemplo, que a Universal lá dos parques, né? Não é o concorrente dela. Né? O concorrente dela é Paris. Né? O concorrente dela é a Oceania, né? Porque quanto mais ela consegue gerar uma proposta de valor para aquele lugar onde ela está, mais pessoas passam a visitar aquele ativo e acaba também gerando... Então, assim, esse entendimento de mercado, inclusive para não se colocar como um contraponto àquele concorrente, que muitas vezes a gente entende que o duelo das marcas está em uma ser o embate da outra, mas na verdade não, às vezes tem que entender que a outra marca pode, inclusive, te ajudar no teu propósito maior, desde que vocês consigam criar um linear importante para fazer uma oferta mais ampla para aquele público-alvo. Isso passa também pela estratégia de branding? Sem dúvida, cara. O teu exemplo me fez lembrar também de uma entrevista do presidente da Rolex. Né? Perguntaram para ele como é que estava o mercado de relógio. Ele falou assim, cara, eu não sei, eu não vendo relógio, eu vendo joias. Genial. Um carro de luxo, por exemplo, concorre com apartamento. Né? Uma banana concorre com uma barrinha de cereal. Se o objetivo é matar a fome a curto prazo. Né? Então, sem dúvida, a gente olha para esses possíveis concorrentes, que tem diretos e indiretos, mas que cumprem a mesma função. Existe uma teoria da inovação que chama Job to be Done. Né? Que eu não estou exatamente comprando uma viagem para Disney. Quando você escolhe o restaurante chique para almoçar ou para jantar, aniversário de casamento com a sua esposa, você não está indo comer. Para comer, você vai no boteco da esquina ali, paga R$25, um PFzão e come. Se comer o objetivo, é isso. Você vai lá para ser bem tratado, você vai lá para ter uma experiência, você vai lá para ter um momento de indulgência, se sentir muito melhor, ser recompensado pelo esforço que você teve durante o mês todo, comemorar esse ano que você passou do lado da sua esposa. Você não está indo para comer. E aí você concorre com N coisas. Você concorre com uma hospedagem, você concorre com um restaurante, você concorre com um passeio, você concorre com um presente. Posso ficar em casa e gastar o valor no presente. Então, a gente olha para tudo isso, sim, com uma perspectiva daí de função. Né? Cara, o que isso aqui está cumprindo no final do dia? Não é alimento. Por isso que quando a gente faz um posicionamento de um restaurante mais sofisticado, por exemplo, a gente falar que tem bom atendimento e bons ingredientes, nem passa por um projeto de branding. Que eu estou indo lá, esse é o mínimo para manter a minha experiência onde ela deve estar. A gente parte daí para o que mais a gente pode entregar. Legal, cara.
E, cara, quando a gente falando, só pra gente aprofundar um pouquinho, né, pra quem tá chegando aqui agora e tá pegando esse assunto pela primeira vez e tudo mais, quando a gente fala de arquétipos, né, tu citou ali os arquétipos e tudo mais, né, existem ali algumas personas já bem mapeadas e tudo mais, e que acabam meio que guiando o tom de voz da empresa, né? O posicionamento dela e tudo mais. Cara, dá uma explicação para o público que está nos acompanhando aqui, um pouquinho sobre isso, né? Sobre quais são os principais e mais ou menos como isso se aplica na marca, né? E como a gente aplica isso, inclusive depois na continuidade, na perpetuidade dessa comunicação, né? Que não é só a entrega do projeto, mas sim como se aplica no dia a dia. Por exemplo, os arquétipos mais conhecidos são os 12 de Jung, da psicologia. Tá? Na nossa empresa, a gente trabalha com 60. Esses 12 são os cabeças de chave de famílias arquetípicas. Cada um deles tem outros detalhes, outras minúcias que algum desses outros não comportam. Então, a gente trabalha com mais. E fazendo um paralelo, acho que para ficar também mais palatável para quem está ouvindo a gente, vamos pensar o arquétipo da Mercedes, por exemplo, o arquétipo do governante. Né? É uma marca de luxo, é uma marca, por exemplo, que você consegue perceber um dono de Mercedes, alguém bem-sucedido, alguém que domina o seu ambiente, de fato um governante. Né? O arquétipo da Harley, por exemplo, é o fora da lei, tá? Que é o cara que questiona. Ele não é um marginal, ele não é um bandido, ele não é um marginal, mas ele é um cara que questiona o status quo. Né? É um cara que, por exemplo, no aniversário de 110 anos da Harley, a Harley foi para o Vaticano, chamou o Papa e deu uma jaqueta de couro da Harley para o Papa. O quão impensado é isso? Uma marca super rebelde, cara, de um monte de gente tatuada, barbudo, cabeludo, não sei o que, cara, chamar o símbolo máximo da instituição mais certinha da história, a Igreja Católica, enfim, e fazer esse contraponto. E não tem nada de errado nisso, só é impensado. Claro. Né? Então, o arquétipo te ajuda a ter esse drive de comportamento. Né? Então, a Apple tem muito do sábio, que é do Steve Jobs, etc. E tal. Então, cada marca dessa, o arquétipo vai ajudar a que ela tome ações de comunicação para que ela entenda quem ela é e como que ela pode se portar. Tem um arquétipo que eu gosto muito, por exemplo, que é do explorador. O explorador ele é visto como um cara destemido e não sei o quê, quase como criativo do branding, né? Só que o explorador ele tem uma série de características por trás que são fantásticas. Por exemplo, cara, quando eu decido escalar o Himalaia, que seja, o Everest, cara, eu tenho uma preparação prévia muito disciplinada, muito regrada, muito assertiva. E quando eu vou para a minha expedição, que é quando a empresa vai para o mercado, ela vai atuar, ele, na mochila dele, não pode ter menos recurso, porque senão ele não chega lá, vai faltar. E também não pode ter mais do que deve, senão isso vai pesar, ele também vai impedir ele de chegar lá. Então, tem drives de assertividade, tem drives de precisão, né? de disciplina, de respeitar os processos, de saber entender quais são os gatilhos. Cara, hoje eu vou até aqui e é isso. Ah, mas eu estou bem. Não, hoje é até aqui. Então, tem processo, tem método. Né? Então, assim, cada arquétipo desse traz características muito importantes de acordo com a personalidade dos fundadores, geralmente, né? E dos objetivos estratégicos que a empresa deseja ter. Se você entra no mercado que tem muitos players, comoditizado, enfim, assim como o Nubank, por exemplo, entrou no mercado de cartão de crédito, ele tem que entrar sendo diferente. Se ele entrar sendo corporativo, se ele entrar naquela pegada de é só mais um banco, não vai chamar atenção. Mas a partir do momento que é outra cor, que é outro tom de voz, que é outro isso, aí, opa, o que tem aqui? O que esses caras estão fazendo diferente? Então, o arquétipo ajuda muito em criar a personalidade da marca. Legal. Cara, eu fiz um teste, não me lembro qual momento, que era dos arquétipos e tal. Qual era o arquétipo que mais se conectava comigo, né? E já lá acho que era online, enfim. Né? Um assessment. Não é? Exato. E aí veio o explorador. Né? Essa questão do, cara, tem que entender como é que é o método, como é que eu faço para chegar lá, qual é o plano. Tipo, questionar, mas veja bem e tal. Então, cara, é bem legal, assim, dá para se reconhecer em vários aspectos, assim, né? Desse... E trazendo um pouquinho aqui até para explorar um pouquinho do case da Sellers aqui, a gente, quando fez o processo, no início da fala, Daniel, tá bom o som aí, cara? Não precisa tocar fora. Cara, aqui a gente vai falando aqui em tempo real. Não, quem sabe faz ao vivo. Não tem corte. Mas assim, quando a gente foi fazer a persona da Sellers,
a gente... obviamente que tinha características intrínsecas aos fundadores, né? Da gente... cara, todo mundo que tá ali é comunicativo, todo mundo que tá ali cara, não é formal, né? Para quem nos acompanha aqui sabe que eu falo cara pra cá, tu, enfim. Né? E a gente não é formal e a gente entendia que, inclusive, essas características eram as características de um profissional de vendas, né? Que, em geral, não é um cara formal, protocolar, né? E tudo mais. E só que a gente também, aí, por cor dos fundadores, a gente entendeu, cara, né, tem engenheiro, tem isso, tem aquilo, a gente tem um drivado para um raciocínio lógico e tal, né, a plataforma lá nasce desses instintos, então tinha que ter um pouco dessa questão um pouco mais de direcionador, de orientador, através de método, através disso, daquilo. E eu me lembro que a gente escreveu um texto para ti, na época, onde a gente detalhava, respondia uma série de itens que tu tinha colocado. E, enfim, e aí a gente acabou chegando e tu trouxe um diagnóstico disso. Cara, quer compartilhar um pouquinho com o pessoal esse processo? Acho que é legal. Sim. Cara, eu lembro muito claro de você falar da multifaceta que a Sellers tem, né? Tanto de entendimento de cenário, quanto de ser criativo baseado em dados para sugerir boas opções de campanha de incentivo. Então, você trouxe referências do universo criativo, de certa forma, né? Pessoas criativas. Eu lembro até hoje do Jô Soares, que foi a nossa inspiração. Foi. Mas que por trás tem muito estudo, tem muita técnica, tem muito trabalho feito, né? Não é o cara que é criativo do nada, né? Sim. Então, assim, é um cara que... Foram drives nessa construção de texto que você trouxe, que deixava muito claro assim, cara, nada que está aqui, nada que vai ser dito por acaso. Né? A gente está aqui para ajudar as empresas a trilharem melhores caminhos através do que a gente faz. Tanto que a construção do próprio símbolo das Sellers é um apontador de caminho, né? Que no começo era fechado, era um funil, e depois virou um apontador de caminho para dar direção, né? Tem um óculos fazendo a referência do personagem, do próprio Jô. De ser um cara meio nerd, meio inteligente e tal, né? Exato. Mas ainda assim criativo, ainda assim sedutor, que sabe se colocar em qualquer situação. Fala desde do funcionário mais simples até o dono da empresa com a mesma facilidade, se adapta a essa situação. Que é muito do que a Sellers tem. A Sellers entra em qualquer lugar, entende o cenário, se adequa àquilo ali e oferece soluções. O que tem de melhor através das suas soluções. Então, a gente, felizmente, conseguiu traduzir isso na marca. Para mim, obviamente, um prazer pessoal, né? Ver a marca trilhando os caminhos que a gente previu lá atrás. Mas, então, o branding tem muito disso, né? Tem muito de ver o que existe de verdadeiro por trás, né? das pessoas e da cultura que existe ali, e traduzir isso numa marca, traduzir isso em formas, em discurso, né? Então, o processo da Sellers foi genial, tanto que a gente, quando eu fui convidado para ser sócio, a gente foi para gravar um case, né? Foi. Que a gente diminuiu... Sábado de manhã. E a gente diminuiu na época, em 75% o ciclo de venda, né, de negociação, através de um discurso melhor alinhado, etc. Então, até essa nossa relação foi baseada em resultado. Exato. Que é o que a gente se propõe a entregar. Eu não quero entregar uma marca bonita, eu quero entregar uma marca que no final do exercício gere benefício, gere resultado para a gente. E cara, eu me lembro da referência que tu trouxe ali, porque a gente citou no texto o Jô Soares e tal, porque a gente entendia que era um elemento multifacetado, né? Porque, teve o Vivo Gordo lá atrás, onde ele era o humorista escrachado e etc. E o cara simplesmente vira um super host de um talk show, onde ele mostra a persona dele multicultural, né? Onde ele se transforma num ícone de inteligência, né? E com sagacidade, com humor, com leveza e tudo mais. Ou seja, mostrava uma boa comunicação, um bom humor,
uma relação a multifaceta, mas muito conteúdo, né? É o que a gente tinha trazido, assim, por isso que a gente enxergava o jogo como uma persona. E na Devolutiva, aí tu teve uma sacada brilhante que foi trazer uma conexão que, pô, tava caindo de maduro e a gente não tinha enxergado e tal, e tu aplicando as ferramentas acabou mapeando uma série, escolhendo o certo, que é a persona do Peter Sellers, né? E que vem um pouco para poder dar essa ancoragem, que o Peter Sellers, para quem não conhece, né? O Peter Sellers é o Inspetor Clouseau, enfim, tem uma série de personagens icônicos e tudo mais, né? E a Pantera Cor-de-Rosa, né? Que é mais conhecida, acho que no Brasil, a Pantera Cor-de-Rosa e tudo mais. Que é aquela coisa do cara que ele, né? Que é um detetive, que é bem-humorado, que tudo mais. E ele era uma persona complexa, né? Ele, né? Como pessoalmente ele era um cara super complexo que eu aplicava na faceta dele de humorista e de ator, uma série de outras coisas e tal, mas, cara, virou também um ícone do cinema. E de maduro ainda tinha o sobrenome dele, que tinha, Sellers, né? Que tinha tudo a ver com o nosso mercado, com os vendedores, com vendas, com tudo isso. E, cara, como é que foi achar esse fino do processo, assim, cara, de fazer esse link e depois de traduzir isso, inclusive nas cores, né? Porque quando tu trouxe, inclusive, o posicionamento de cores, de fonte e tudo mais, vinha esses elementos embarcados nesse projeto, né? Cara, aí... primeiro fino do processo, assim, a gente começa um projeto de criação de nome. Nome talvez seja a coisa mais complexa do projeto de branding. Porque além de ser... Como escolher o nome do filho, né? Você está... É isso. Você está traçando o destino de uma pessoa, né? Para o bem ou para ter que se explicar a vida inteira, a partir daquele momento ali. Fora isso, o nome de empresas tem um dificultador maior ainda. Hoje, assim, a gente precisa ter domínio disponível, a gente precisa ter as redes sociais disponíveis, a gente precisa ter um registro de marca disponível, porque, como a gente falou, é um ativo. Então, você precisa registrar a sua marca para ter a propriedade intelectual sobre aquilo ali. Então, a gente navega são pelo menos uns 25 tipos de criação de nome, de técnica de criação de nome. Desde adição, de redução, de contração, de abstração. Né? Você pega essa marca de tênis que chama Puma, por exemplo. Né? Ela pega um drive de um animal associado a um tênis. Se a gente vamos falar da concorrência, então, só para não ficar desleal, a Nike. A Nike é uma deusa da vitória. Né? Então, ela empodera qualquer pessoa, qualquer popular a ser vitorioso, independente do nível atlético que esteja. Então, isso são técnicas de criação de nome. Né? E como você trouxe o Jô Soares, a gente foi... Uma das pesquisas foi assim, cara, que personagens têm a mesma característica de vários personagens, de multifacetado, de criativo, inteligente ao mesmo tempo. E o Peter Sellers foi um que apareceu e eu deixei guardadinho, assim, com muito carinho. E eu pensei, cara, Sellers é vendedor em inglês, além de tudo. Então, assim, cara, faz muito sentido, porque já era o drive que vocês tinham trazido. Eu acho que a marca também tem que ter essa identificação com os fundadores, para que isso entre dentro da empresa e seja defendido, porque branding e cultura é um processo top-down. Né? Os diretores, conselheiros, CEO, C-level, diretoria, tem que estar internalizado isso, para que todo mundo consiga enxergar o exemplo e replicar isso. Né? Então, a gente toma esse cuidado também. Então, quando a gente viu o Sellers, viu todas as características, e assim, cara, é isso, tá pronto. E daí, claro, a gente tem um time de design muito experiente que pega todo esse posicionamento e traduz isso em fonte, traduz isso em cores, em formas, etc. Aí a importância de você ter um especialista em cada área do seu processo. Né? Se você está em venda, cara, é importante ter um gerente de trade, ter um executor, ter um especialista em cada área para não comprometer o projeto. Não, você vai pecar na execução, você mata a estratégia, você mata a inteligência. Né? Então, a gente tem um time de especialistas que daí o designer é muito bom em captar tudo isso e transformar isso nas fontes ideais, cores, etc. A gente trouxe até as referências da própria Pantera Cor-de-Rosa, né? Tem os tons de rosa e tal. E são cores quentes, né? São cores que também mostram essa criatividade, são drives que engajam uma futura, por exemplo, criação de comunidade. A gente, né,
constrói alguma coisa em torno das sellers, faz com que as pessoas queiram usar a camiseta, que nem a gente já faz. Né? Hoje não é sacrifício nenhum ver os nossos colaboradores usando os produtos da nossa marca, porque todo mundo adora. Né? O bonequinho já tem nome. Né? Então... Tem inclusive, como é que é, no WhatsApp ali, os adesivos, os stickers. Tem adesivo até com ele fazendo olhinho pra cima, assim, o pessoal manda. Genial. Mas isso, cara, acho que faz parte, como tu falou, assim, de um ponto que eu já citei aqui e cara, eu não tenho vergonha de aprender, né, cara? Eu acho que quando eu sento aqui, principalmente, todo dia, mas aqui eu acho que eu tenho a oportunidade de estar disponível pra gente bater papo e aprender, trocar ideia e tal, com todo mundo que passa aqui. Eu gosto muito de aprender. E uma das coisas que eu já comentei aqui em outros episódios é a questão da cultura, né? A importância, cara, que eu passei a dar pro fator cultura, né? Eu confesso que eu não trago isso desde sempre, né? Mas eu entendo a importância do fator cultura para um negócio, né? E, cara, hoje, por exemplo, a gente já contratou pessoas que estão com a gente até hoje, que são pessoas super engajadas, porque, e cara, elas estão alinhadas na nossa cultura de uma maneira, cara, enraigada, assim, né? Tu vê que são pessoas que cumprem aquela questão de, cara, de ter método, de entregar resultado, né? Porque a gente é uma startup, mas a gente não é uma startup, digamos, acho que nenhuma startup é igual a outra, mas assim, a gente não vende aquela cultura da startup tão abstrata, assim. A gente, cara, a gente é metódico, a gente, por mais que a gente goste de brincar, de ser informal e tal, a gente gosta de processo, a gente gosta de resultado, a gente gosta de metodologia, a gente se cobra todo dia, melhoria contínua. E tem gente que se adapta a essa cultura, tem gente que não se adapta, infelizmente. A gente já teve bons profissionais que saíram das sellers, não por uma questão técnica, uma questão cultural, né? Não se adaptaram à nossa cultura e vice-versa. E, cara, como é que hoje tu enxerga, por exemplo, esse drive, assim, como é que o branding ele direciona a cultura de uma empresa? Como é que melhor, como é que o branding ele ilustra, né, e capta e direciona a cultura de uma empresa? Se tu quiser dar N exemplos aí, fica à vontade. Claro. Cara, tem uma frase do Peter Drucker que ele diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. E isso é uma verdade. Assim, se o teu colaborador não tem match cultural com o teu negócio, tu vai ficar tentando engajar esse cara ad eterno e não vai ser com comissão, não vai ser com presente, não vai ser com nada. Ele não pega. Né? Ele até pode ficar um tempo, performa e tal, eventualmente fica por dinheiro, com a remuneração é legal, mas ele não veste a camisa. Né? Então, quando a gente consegue acertar, quando a gente consegue fazer com que o cara tenha esse match cultural, e daí por isso que eu falei que os valores da empresa são uma ferramenta, inclusive, de contratação, de atração e de retenção de valor, se cria uma marca empregadora nesse sentido. Todo mundo estando engajado, as pessoas se doam pelo negócio. Elas aceitam, eventualmente, até ganhar menos por isso. Tem uma pesquisa da Harvard que fala que 90% das pessoas aceitam ganhar menos para estar no lugar que elas se sintam pertencidas. E, por outro lado, essas pessoas vão se doar mais, vão render mais. Então, perceba como estratégia de negócio uma pessoa que aceita ganhar menos e aceita dar mais por um alinhamento cultural. Então, a gente, de novo, está falando de estratégia de negócio. E isso, no final do exercício fiscal, faz uma bela diferença. Né? Então, o branding, ele tem uma série de dinâmicas, de entrevistas, de leituras e de uma escuta ativa muito grande nas primeiras fases de pesquisa, quando a gente entende quem é a empresa do cara, onde a gente extrai dos diretores, das chefias, dos sócios, discurso, a gente faz uma dinâmica com os colaboradores, a gente cruza essas informações para ver se está batendo. Se esse cara aqui, ele tem... O diretor fala que a gente é inovador, mas o colaborador na outra ponta fala que a empresa tem aversão a erro. Cadê tem também consistência aqui. Então a gente depois volta para o cara e fala assim, olha, seu colaborador falou que não é bem assim. Onde é que é o caminho? Ele fala, não, pois é, ok. Então a gente tem já um olhar treinado para isso, para, cara, achar esse lugar, essa verdade e fazer a empresa que ela tenha coragem de comunicar quem ela é.
que o principal desafio do posicionamento para quem faz é definir quem eu sou. Porque a partir do momento que eu digo que eu sou laranja, eu estou dizendo que eu não sou nem azul e nem verde. Estou dizendo que eu sou laranja. Vai ter uma outra empresa que vai ser azul, vai ter uma outra empresa que vai ser laranja, e tudo bem. Colocando aqui na perspectiva de distribuição, por exemplo, se você atende 5% dos mercados do Brasil, isso é um absurdo, né? Isso é uma imensidão. Exato. Mas isso quer dizer que de cada 20 mercados, um vai comprar de ti. 19 não vai. E se um comprar, você está bilhardário. É um negócio, vai ser o maior distribuidor do Brasil, provavelmente, se atingir 5% do mercado. Sim. Então, a gente tem que ter clareza dessa perspectiva. Só que o que isso quer dizer? Que eu vou vender para um e que eu tenho que dominar esse um. Eu tenho que saber tudo sobre esse um. Eu tenho que saber quem ele é, como que ele se comporta, como que ele age. Então, todo esse drive, assim, cara, a minha empresa toda engajada, todo mundo remando para o mesmo lado e todo mundo objetivamente tentando entender qual é o meu negócio. Quem é essa pessoa? Que problema essa pessoa tem? Como que eu vou resolver o problema dessa pessoa? Então, a cultura serve para eu alinhar todo mundo, para que todo mundo esteja ali junto no mesmo barco, acreditando na mesma coisa, se doando para isso, com um posicionamento muito claro, com estratégia de negócio muito claro, com processos muito bem definidos para aquela pessoa. Meu ICP, meu perfil de cliente ideal. Como que eu vou dissecar esse cara? Como que eu vou entender ele e como que eu vou encantar ele? Então, a partir do momento que você alinha todo mundo, está todo mundo engajado, está todo mundo, a ferramenta de contratação está funcionando, está todo mundo alinhado no mesmo propósito, tudo funciona melhor. Então, a cultura bem definida faz com que a inovação aconteça mais forte, né? A cultura bem definida faz com que as pessoas entendam processos. A cultura bem definida e todo mundo alinhado ali faz com que as pessoas não só obedeçam ordens, faz com que elas entendam a missão delas. São coisas muito diferentes. Totalmente. Né? Tem o case clássico do Kennedy, quando foi visitar Cabo Canaveral nos anos 60, perguntou para o senhor lá que estava varrendo o chão, assim, o que você está fazendo? Ele falou, estou ajudando o homem a ir para a Lua. Ele estava varrendo o chão da estação espacial lá. Mas é uma verdade. Totalmente. É o que ele está fazendo. Se ninguém limpar o negócio, aquilo ali, em uma semana está um chiqueiro. É isso. Todo mundo está cumprindo o mesmo objetivo. E a cultura tem papel fundamental nisso. Legal, cara. Legal. Sensacional. Cara, deixa eu puxar, aproveitar que tu tá aqui, né, cara? Que nem só de branding vive o homem. Mas quero aproveitar um pouquinho, cara, e trazer um pouco da tua expertise aí na parte de inovação, né? Cara, tu é um nascido no Vale do Silício brasileiro, né? Um manezinho da ilha, né? Então, assim, a gente que vive ali aquele ecossistema borbulhante de inovação e tudo mais, né? Talvez boa parte do Brasil nem tenha essa percepção clara, né? De quem está lá dentro de Floripa vivenciando aquele ecossistema. É uma loucura, né? De troca e a cultura local, né? se conectou com essa esfera, né? E além disso, obviamente, tem toda a tua passagem acadêmica, né? e técnica em cima de inovação. Como é que tu enxerga hoje, cara, os desafios de ser inovador e os percalços de quem não é inovador? Como é que tu enxerga isso no mundo de hoje? Tá. Cara, todos nós temos capacidade para ser inovadores, né? Todos nós somos muito bons no que a gente faz, seja lá o que for, né? Então, assim, desde o nosso querido operador aqui de vídeo... Daniel, nosso diretor. Desculpa, Daniel. Desde o Daniel que opera aqui, ele sabe muito bem o que ele está fazendo ali. Totalmente. E ele tem a oportunidade no dia a dia dele de criar novas formas de fazer melhor o que ele faz. Daí nascem as inovações, né? Geralmente de uma insatisfação. Eu tenho uma dor, eu tenho um problema, eu tenho alguma coisa que eu preciso resolver e eu preciso criar uma nova ferramenta para isso. A gente, logicamente, digo a gente porque tu vai ser o próximo morador agora em breve da capital dos Manezinhos. Voltando. A gente tem o privilégio de ter uma qualidade de vida diferenciada, né? Então, o pessoal de Floripa ali criou-se esse ecossistema de inovação
Muito através dessa conjunção de um bom lugar para viver, uma boa qualidade de vida, pessoas com interesses e capacidades financeiras, por que não? Estavam ali reunidas e acabou sendo construído lá nos anos 90, ainda não é nenhuma novidade, esse ecossistema de inovação que vem se perpetuando até hoje cada vez mais forte. Né? Então, cara, a partir do momento que começa a se criar esse ecossistema, cria-se também uma necessidade e uma vontade de compartilhar. E aí começa a nascer essa troca, que você fala assim, cara, eu tenho uma empresa disso, você tem uma empresa daquilo, um começa a palpitar no outro, daqui a pouco chega um terceiro, chega um quarto, se cria um ecossistema. Floripa não tem nada de tão diferente assim de qualquer outra capital do Brasil, a não ser o fato de ter começado lá nos anos 90, a gente começado com método, com políticas de inovação, com financiamento, com um olhar de entidade de classe estimulando que isso aconteça. Então, a gente tem a instituição CERT, na Fundação CERT, tem a CIF, tem FAPESC, tem editais de fomento muito, muito fortes estimulando isso a acontecer. As empresas sozinhas dificilmente conseguem fazer... O próprio Sebrae, né? O próprio Sebrae, exatamente. Então, as instituições, as empresas privadas dificilmente conseguem fazer isso sozinhas, elas precisam desse resguardo. Até porque uma startup, no começo, ela não fatura, né? Tem que ter um capital para queimar ali. E hoje, percebo que existe cada vez mais não essa facilidade, mas essa habilidade de lidar com erro, de não dar certo, coisa que na época dos nossos pais era impensável. Um desastre. A nossa realidade, a gente foi criado numa realidade que a gente tinha que passar a vida inteira no mesmo trabalho, se aposentar lá, comprar uma casa, um carro e casar, e esse era o drive de sucesso. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente não quer mais ter carro, a gente não quer mais ter casa, né? Obviamente a gente procura uma parceira de vida para compartilhar a nossa vida, mas também não é uma necessidade, né? Então a gente mudou o comportamento, né? Então hoje a inovação vem para corroborar tudo isso, vem para a gente testar, vem para a gente criar novas possibilidades, vem para a gente olhar para problemas que existem e questionar por que são feitos assim. Né? Não, mas isso é feito assim desde sempre. Assim, pois é, então talvez esteja na hora de repensar isso. E assim foi feito com o Uber, por exemplo, que não tem novidade nenhuma, né? Já tinha celular, já tinha geolocalização, já tinha pagamento online, já tinha carro, já tinha motorista. Nada foi inventado ali. O que foi inventado ali foi uma aplicação disso para um problema real. Como que eu vou testar isso? Né? Então, foi uma insatisfação. No caso, o cara estava tentando pedir um táxi na chuva, não conseguia e criou o Uber. Então, mas hoje, a inovação vem, felizmente, cada vez mais carregando processo, cada vez mais carregando métodos, né? Até muito pouco tempo atrás, ambiente de inovação eram belos projetos de design interior bem executados, paredes coloridas, puffs amarelos, etc, etc. Mas quando eu fui para a Harvard da inovação, por exemplo, em 2018, eu pensei, cara, o que é inovação é muito diferente do que a gente está fazendo. Muito diferente. Ele é muito... Os principais inovadores, o Clay Christensen, o Henry Chesbrough, os caras que criaram esses ambientes onde a gente habita, são senhores de 60, 70 anos, com a calça centropeito, né? Não bebe, não fuma, não sai na noite, pastinha debaixo do braço, conservadores ao extremo. Mas que tem a capacidade de olhar para o negócio e pensar em soluções e não ficar preso em modelos mentais. Então a inovação tem muito disso. A inovação tem muito cara de... Por que eu não posso pegar esse copo daqui e colocar aqui? Por que tem que ser aqui? É só que assim, essa mudança tem que dar dinheiro. Senão é só uma ideia infundada. Né? A inovação, a gente diz que é a invenção que gera nota fiscal. E aí pode ser melhoria de processo, pode ser ganho financeiro, pode ser economia de tempo, pode ser aumento da qualidade de trabalho dos colaboradores, enfim, qualquer ganho que seja. A nota fiscal aqui é um exemplo ilustrativo, mas tem que gerar uma melhoria. Uma melhoria que tem algum fundo econômico, né? Que seja ele, por exemplo, uma redução de turnover. Exato. Né? Que seja um aumento de NPS interno, que acaba gerando de alguma forma, né? Então, vai gerar de alguma forma algum ganho econômico, não necessariamente uma venda, né?
Cara, mas tem um mito, né, Felipe, que a gente... Pelo menos assim, cara, de novo, assim, acho que talvez eu tento fazer o paralelo dos dois mundos, assim, porque eu vim do mundo pragmático, industrial e tudo mais, né? Todo esse mundo de indústria, canal de distribuição e etc. E caí na inovação, efetivamente, há alguns anos, né? Então, todo dia eu aprendo algo novo, né? E espero que siga assim o resto da vida, mas eu aprendo muito e muitas coisas eu acabo quebrando próprios paradigmas internos, assim, cara, como por exemplo, assim, quando um leigo, alguém que está distante desse ambiente de inovação, projeta mentalmente inovação, provavelmente ele conecte com tecnologia, né? Ele faz um link direto lá. É o Uber. O Uber é um aplicativo. É o Airbnb, que é um aplicativo. Então, assim, sempre vem coligado com um conceito, e aí é um conceito que, na minha visão, e tenho certeza aí que pela tua explicação também é errado, a inovação é muito mais amplo do que isso, né, cara? A inovação é uma inovação de processo. Tem que existir até para incluir mais pessoas nessa discussão, desassociar da tecnologia, né? Para quem tá, por exemplo, eu tô lá com a minha pasta de vendas no canal de distribuição, fazendo a minha venda e tal. Cara, tem uma oportunidade imensa de inovar no teu processo, né? De inovar na tua maneira de fazer. Inovação, ela parte de todos os elementos, né, cara? Tu tem algum exemplo assim para dividir com o pessoal sobre essa simplificar um pouco a inovação? Cara, tem. E a gente até tem uma ferramenta proprietária para como produzir e apresentar ideias inovadoras. A gente pode até deixar aqui um link em algum lugar aqui embaixo. Já está prometido. Mas, cara, a gente pode usar Sellers como case. A inovação aconteceu no Guardanapo, não foi? Você estava num parque... Num bar de skate. Tu e o Xandão e desenharam um modelo de negócio que veio a ser a Sellers hoje. Exato. Então, assim, ali nasceu a inovação. Sim. Não tinha nada de tecnologia. A tecnologia é um meio para você atingir mais pessoas do jeito mais eficiente, de forma mais rápida, barata e produtiva. É um meio. Né? Do lado tem uma ideia, do outro lado tem um usuário, e a tecnologia é um meio que geralmente se usa para isso. Mas não necessariamente é uma verdade. Eu já vi projetos de inovação, inovação, sei lá, você colocar uma padaria, você colocar uma funcionária oferecendo um pedacinho de cuca ali na entrada. Isso é uma inovação no atendimento. Né? A gente realmente tem que desassociar a tecnologia da inovação, porque obviamente existem tecnologias que promovem que a inovação aconteça, que se chamam de enabling technologies, né? Tecnologias que permitem que a inovação aconteça, por exemplo, geolocalização. Claro. É uma tecnologia que permitiu que outras inovações acontecessem. Perfeito. Né? Mas ela, por si só, já foi pensada e foi criada para atingir um objetivo que não era tecnologia por si só. Então, a gente tem que pensar em inovação, cara, no seu dia a dia. Se você faz o negócio em 10 minutos, você consegue arranjar um jeito de diminuir para 9, isso é uma inovação de processo. Você diminui em 10 minutos o seu tempo investido naquele processo. Isso não necessariamente tem a ver com tecnologia. Isso pode ver assim, cara, em vez de falar com 3 pessoas, eu vou falar com 2 só e... De uma outra forma. De uma outra forma, validar outra informação que resolve o mesmo problema. Isso é inovação. Né? Então, assim, de fato, a gente tem que desassociar a tecnologia e pensar em tecnologia cria uma distância em relação à inovação. Exato. Né? Você é inovador? Não, cara, é o Elon Musk que está construindo um foguete para ir para a Lua. Exato. Que essas são as referências. Né? Exato. Eu não sou inovador. Não. Todo mundo tem capacidade para ser inovador. Total. De novo, o Daniel sabe muito bem o que ele está fazendo ali, coisa que eu nem me atrevo a fazer. Nem eu. Então, ele manda eu ficar parado que eu nem mexo o pescoço. Exato. Exato. Então, assim, ele sabe muito bem qual vai ser a próxima melhoria que vai ser feita nessa ilha aqui. Eu não sei. E não adianta eu ser especialista em inovação, ter estudado em Harvard, não sei o que, entender pra cacete sobre inovação. Se não, cara, ele sabe o que ele está fazendo ali. Total. O que eu tenho que, eventualmente, dar uma ferramenta para que ele consiga colocar as ideias dele em prática. E aí a gente tem uma ferramenta, a gente divide em 4 quadrantes, é muito simples, cara. A primeira, assim, cara, o que é minha ideia, o que ela está resolvendo. A segunda, por que ela é melhor do que o que já existe. Quais são as soluções que existem no mercado? Se é bem um framework, assim, legal. Por que ela é melhor que o que já existe. A terceira, quem que vai usar? E como que eu vou manter essa pessoa engajada usando?
porque a adoção de novas ferramentas, novos processos, novas tecnologias é um desafio. Você fazer com que a pessoa use e que ela continue usando. Total. E, por último, o que eu preciso de recurso para fazer com que isso aconteça? Então, eu saber, cara, o que é a ideia? Como que ela é melhor com o que já existe? Como que eu vou manter essas pessoas engajadas? E o que eu preciso de recurso para isso? Faz com que eu, tendo uma ideia, consiga estruturar melhor a minha ideia. Eu consigo pensar muito bem. E só nesse exercício, muitas ideias provavelmente já vão ser descartadas, porque o cara vai perceber, não, porra, eu preciso alocar muito recurso para um ganho muito pequeno. E faz com que o gestor tenha uma visão muito mais clara sobre o que está sendo apresentado. Assim, putz, vou dar 2 horas do César e pode ser um ganho game-changing do negócio. Ou não, putz, eu preciso investir 50 mil reais para testar um negócio que, mesmo se funcionar, o ganho não vai ser tão bom. Então, assim, a partir de um framework muito simples, a gente consegue ter uma visão mais clara, tanto do lado de quem apresenta, de estressar um pouco melhor essa ideia dele, fazer ele pensar um pouco mais e coletar informações. Que hoje o que acontece, assim, cara, às vezes são ideias muito incipientes, muito simples e transferem para o gestor que já está atolado de coisa para fazer, a atribuição de ir pesquisar sobre, será que isso aqui é viável, será que não é? Cara, o que acontece? Engaveta, muitas vezes uma boa ideia engavetada, porque, cara, não tem tempo para tocar isso aqui. Então, quem está propondo a ideia já consegue formatar assim, cara, isso aqui resolve melhor por isso, a gente vai manter esse pessoal engajado por isso, custa tanto, vamos tocar? O cara olha assim, putz, faz total sentido. Né? Imagina, sei lá, no campo, os distribuidores, pessoal de time de venda, de trade, sabe? Quantas ideias dessa não podem ser aplicadas no dia a dia? Né? E daqui a pouco você começa a pensar automaticamente com esse framework na cabeça. Por que é melhor que o que já existe? Como que eu vou manter a galera engajando isso? Né? O que eu preciso para viabilizar isso aqui? Putz, isso aqui é super fácil para viabilizar, a galera vai usar assim, isso aqui é melhor assim, assim, assado. Cara, tá aqui a ideia. Cara, tem muito a ver com... Aí é a leitura do meu aprendizado até aqui, né, cara? Não sei se está certo ou tá errado, se eu vou mudar de opinião ali na frente, mas o resumo do meu aprendizado até aqui é que inovação, ligando com tudo isso que está falando, ela tem a ver com 2 palavras-chave, assim, né, cara? Que é solução e fricção, né? Que é o quê? Eu identifico um problema que requer uma solução, né? Ou até mesmo eu começo a identificar fricções no meu processo e passo a buscar soluções para essas fricções para que deixe o meu processo mais fluido. Vou dar um exemplo externo e dar um exemplo aqui de dentro, né, cara? Bom, a gente é amigo e a gente troca algumas ideias de comentei da minha experiência de compra de carro. Cara, eu achei fantástico. Né? Eu fui fazer um jabá aqui para Kavak. Depois me dá um desconto aí pra próxima aí. Mas cara, eu fui na Kavak comprar um carro e tal. Né? Não tava nem nos meus planos comprar um carro. Puta, cara, comecei a ver que na minha experiência aqui de nômade digital com minha esposa, com meu filho, acho que um carro tá fazendo falta. Vou ter que buscar um carro e tal. Eu tinha outro pra vender, vou vender lá, vou comprar aqui. Tô em São Paulo. São Paulo geralmente é mais barato que no Sul. Puta, tá, deixa eu pesquisar. Aí eu fui pesquisar. Vi entre vários lugares, cheguei lá na Kavak, identifiquei. E aí, cara, para resumir a experiência, o que se espera de um processo de compra e venda de carro? Né? Se a gente for parar para analisar, todo mundo sabe, mas a gente não racionaliza. Né? Quando tu vai comprar um carro, tu já está preparado para algumas coisas chatas. Né? A primeira delas é debate de preço. Né? Tu já entendendo que o preço que está lá, tu inconscientemente sabe que o preço que está sendo posto ali tem uma margem para ir para baixo. E o cara do outro lado sabe que tu vai chegar, tu vai pedir alguma coisa, ele já tem uma margem de manobra para alguns mecanismos e tal, e o cara começa a montar um Lego. Mas eu posso, eu te dou esse desconto aqui, mas aí tu não coloca o carro aqui, e aí o licenciamento lá, e eu não pago isso aqui. Cara, um saco. Te entrega uma película por R$1.500 a menos. Exato, né? Começa com... Cara, aquilo confunde. E aí isso já é um ponto de fricção desse processo. Outra coisa é, e o test drive? Às vezes eu vou lá, uso o carro, dou uma voltinha na quadra, não identifico nada, comprei e depois falei, puta, cara, não tinha visto isso aqui e agora, meu Deus do céu. Aí tu começa a ver uma série de fricções ao longo do processo. E, cara, os caras resolveram as fricções do processo. Que tu chega lá na Kavak, a primeira coisa que eles já te explicam é que, cara, vendedor não tem aquela figura chata do vendedor, barganhador e tal. Eles tiraram. É um cara no WhatsApp só debatendo o fluxo processual. Porque preço eles não discutem.
Eles tiraram isso da mesa e falaram assim, É o que é aí, pronto. Nossos algoritmos aqui calculam no mercado, tal. Então, assim, o preço é esse aqui, não tem desconto, mas a gente entrega mais isso. E é isso aí. Quer? Não quer? Tá tudo bem, tudo certo, tal. Então, puta, tu já tira uma etapa do negócio. Tá, mas e pra test drive do carro? Então, assim, a gente não deixa o test drive. Pô, como assim não deixa o test drive com o carro? Tão louco? Sim. E aí você fala assim, não, mas a gente faz diferente. Tu vem aqui e compra o carro em 7 dias ou 300 quilômetros. Tu pode voltar aqui e dizer assim, não gostei do banco. Não me senti confortável. Não gostei do botãozinho. Não interessa o motivo, não quero. Não interessa o motivo, não quero. Tá bom, tá aqui teu dinheiro de volta. Tudo certo. Tu pode trocar para um outro carro, tá, beleza, mas tá aqui teu dinheiro de volta. E eu, caralho, é isso mesmo. E aí eu fui fazendo todo o fluxo, comprei o carro e aconteceu tudo como eles falaram. Cara, quando veio o contrato, e aí eu sou o maníaco do contrato, veio o contrato, eu li tudo. Assim, eu falei, deve ter alguma pegadinha aqui, caralho. Cadê o asterisco dessa parada e tal? Vou mandar pro Thiago Schutz. Tiagão, o que tá fazendo aí, cara? Dá uma lida aí, rapidão. Não, nem precisei, cara, porque o contrato dos caras era super fera, assim, super transparente, curtinho e tal. Deixava bem claro na cláusula, não tem motivo, só dizer que não. E eu, cara, é assim mesmo. E fiz o negócio. E, cara, tudo que tava... E depois eu saí com o carro, uma semana depois ali, tinha aquela semana, saí com o carro, vi que tinha algumas coisinhas que eu não tinha, tal. Acionei a garantia dos caras, fui lá, tudo. Cheguei lá na hora de resolver o problema, era um problema no ar-condicionado. Eu tava sentindo que não tava vindo o ar-condicionado e tal, gás e tal, né? E aí, cheguei lá, deixei o carro, recepção, tal, tudo certo, tudo agendado, pá. No outro dia eu fui lá pegar, que eu tinha deixado de noite. No outro dia de manhã eu fui lá pegar. Quando eu cheguei lá, pra quem é da tecnologia conhece o Slack aí. O cara abriu o Slack dele ali, mostrou na tela, me deu um café. Olha aqui, ó. Realmente, tinha isso aqui. E deixa eu te mostrar o que a gente fez. Deu um play no vídeo do cara, dentro do meu carro, arrumando o negócio e botando um medidor, um scanner de temperatura pra mostrar, agora deu check. Não tava dando check, agora deu check, tal. O horário que foi feito, não sei o que. Eu falei, caramba, velho. Eu nunca tinha visto isso, cara. Né? Então, assim, se for olhar de maneira simplista, cara, foi só processo que os caras mudaram. Sim. Não tem nada de... Não tinha um... Venderam um carro, transferiram um carro, arrumaram o defeito que tinha. Eles tiraram as fricções do processo de compra. Né? E, cara, mas eles são uma startup? São. Os caras valem 8 bi de dólares e acabaram de fazer uma rodada de 300 milhões de dólares. São uma startup, mas o segredo deles está na tecnologia? Não, está no processo. E vamos trazer para uma realidade de negócio maior do que qualquer grupo de concessionário no Brasil. Total. Qualquer uma. Total, entende? Então, assim, cara, a inovação está nisso, né, cara? É tu identificar uma solução de um problema latente, identificar as fricções no processo do usuário, da jornada de compra, ou seja, na jornada de uso, seja lá o que for, tentar reduzir essas fricções ao máximo e restabelecer o fluxo mais natural, com mais qualidade, né? É isso que os caras fazem. Quando a gente foi construir a Sellers, cara, a gente entendeu o seguinte, tem um processo aí dentro que joga milhões e milhões, talvez bilhões de reais no ralo, que é o processo de incentivo. Que hoje os caras fazem ali a la louca, porque, a questão operacional consome o cara não consegue parar para fazer e tal, tudo mais. E a gente falou, quer saber? Tá aqui uma oportunidade da gente mudar esse processo, trazendo mais inteligência para esse processo, entregando um serviço onde a gente vai ser, sei lá, a XP das campanhas de vendas, onde a gente consegue integrar rápido. A primeira fricção que a gente tem é a integração. A gente criou quase uma segunda empresa dentro da empresa, que é um software de integração, que a gente integra rápido. Tá lá, integramos rápido, tal, e a gente vai lá e entrega todo um serviço com valor tático, mostrando para o cara qual é o melhor cenário para ele botar o dinheiro dele, e a gente automatiza isso na plataforma. Então a plataforma para a gente é um meio, não um fim. Né? Ou seja, a gente redesenhou um processo de algo que já existe. A gente não está inventando... tática de vendas, tampouco incentivos. A gente só faz de uma maneira diferente que a gente entende que é mais lucrativa para as empresas, nossos clientes e tudo mais. Então a inovação é isso, né, cara? É como a gente aplicar mais valor a um processo que já está aí e que precisa ser melhorado, né, em última análise. Cara, e é incrível, assim, eu estou começando a escrever meu livro finalmente agora. Opa!
Que é como, de fato, o branding auxilia o processo de inovação acontecer, né? Eu vou até fazer um exercício aqui, tu me corrige se eu estiver errado, aqui para os nossos ouvintes aqui da galera. Primeiro, acho que sim, o papel de qualquer pessoa que vende um produto de outra marca é conhecer a marca que você está vendendo. Total. Né? Pô, se eu sou distribuidor de uma indústria XYZ, acho que eu devo ter que ter o cuidado, né, de entender assim, cara, por que essa marca se comunica desse jeito, por que é esse texto, por que é esse copy, o que quiseram dizer com isso, para que eu consiga repassar essas informações sem ruídos. Né? Então foi feito um trabalho estratégico lá atrás, pela empresa que criou as marcas que foram criadas. E como distribuidor eu tenho o papel de ativar isso lá no ponto de venda, respeitando esses... Né? Então, se eu entendo o arquétipo, se eu entendo os valores, se eu entendo como que a marca se comunica, é muito mais fácil de eu repassar esses valores. Né? Porque não adianta nada eu ter um preço premium se eu estou entregando eu aqui, não entendendo isso, entrego uma comunicação popular. Né? Então, assim, é difícil lá para o lojista ter essa percepção de o que está acontecendo. Então, se eu chego com um discurso alinhado sobre aquele produto, fica muito mais fácil. E dentro das empresas, dos distribuidores e de qualquer empresa, ter esses valores, esse tom de voz, facilita muito para tu engajar o teu time de campo. Para que ele não defenda não só a marca da indústria que você está distribuindo, mas como a sua própria marca. Né? Você tá ajudando a construir um exército ali, todo mundo abrindo campo, verticalizando, horizontalizando o mercado, seguindo forte. Com isso bem resolvido, você consegue começar a implantar um incentivo à inovação dentro do negócio. Está todo mundo olhando com carinho para o processo assim, putz, tá, isso aqui, mas a partir do momento que eu entendo, eu consigo improvisar. Eu consigo criar uma nova solução. Eu lembro quando eu tocava, meu tio era maestro, e eu não conseguia tocar igual o Djavan tocava. Daí eu falava para ele que aquela ali era o meu jeito de tocar. Porque eu não conseguia tocar igual, eu não era tão bom assim. Daí ele falou assim, não. Primeiro você copia o Djavan, depois você faz a sua versão. Mas o teu desafio agora é copiar ele. Então, assim, é dissecar o processo, entender tudo, para daí a gente ter condições de propor melhorias, né, que devam ser. E isso é um terreno fértil, por exemplo, para as células entrar. A partir do momento que, putz, eu entendo tudo, já entendi os drives, já entendi a marca, está todo mundo alinhado, está tudo certo, a equipe está redonda, putz, agora faz sentido colocar ferramenta, colocar método, colocar processo. Né? Eu acho que aí a gente é ainda mais eficiente, né? Porque, a gente, de novo, como você falou, a gente é uma ferramenta. Né? A gente está a serviço de algo, de um objetivo estratégico. Né? O cara tem uma dor na operação de venda dele, que é gerenciar as campanhas de incentivo, como fazer isso da melhor forma, como tirar o meu colaborador da operação e fazer ele ser analista, fazer ele ser estratégico. Né? Então assim, é um combinado de ponta a ponta, desde o entendimento do que eu estou levando para campo, e daí a gente entra em como que a gente vai levar para campo, como que a gente vai ativar tudo isso. Então, assim, se a gente pegar tudo que a gente falou hoje, de ferramenta, de tecnologia, de inovação, de posicionamento, tudo isso eu acho que é quase de ponta a ponta numa operação comercial, né? Que é o nosso ouvinte aqui, nosso telespectador, enfim. Fiz muito essa conexão, não sei se isso faz sentido. Total, cara. Não só faz sentido, mas como é a minha leitura é exatamente igual, velho. É exatamente isso. Acho que tem essa questão do alinhamento cultural, da permissividade para inovação, de melhoria de processo, enfim, cara, acho que isso é tão antigo, né? A gente tem essa roupagem nova das empresas de tecnologia e tudo mais, mas isso é mais antigo do que qualquer coisa, né? Inovação tá desde o D0, né? Tá desde o dia que a Eva mordeu a maçã lá, né? Nasceu lá, né? Então tá desde que o mundo é mundo. Cara, excelente bate-papo, te agradecer aqui por estar aqui com a gente, de trocar essa ideia, de compartilhar teu conhecimento. Cara, para quem quiser trocar uma ideia contigo, te procurar nas redes sociais, como é que eles acham o Felipe? No LinkedIn, eu tô lá, Felipe Gondim, a gente tem uma newsletter sobre branding, um café com branding. Excelente newsletter, eu sou assinante. A gente já está chegando em 2.000 assinantes, a gente encontrou uma audiência bacana ali, lendo sobre o assunto. Incentivo a quem está assistindo a gente, seja diretor, seja
proprietário ou mesmo vendedor, procurar mais sobre o assunto, me chama para a gente bater um papo e entender como é que a gente consegue, de fato, ajudar as empresas a se comunicarem melhor, a alinharem essa cultura dentro de casa. Tá? Nosso site é capme.com.br, capme.com.br. Lá vocês também vão ter acesso ao nosso blog, aos serviços que a gente presta. E vai ser um privilégio ajudar quem quiser, porque eu acho que, cara, o nosso papel é ajudar as empresas primeiro a verbalizar e externarem quem são. Né? A gente não cria nada do zero, a gente não impõe nada. Assim, as coisas já existem, os valores já existem dentro dos negócios. E o nosso papel é trazer isso à tona, né? A gente descobrir o que está coberto. Né? Então, esse é o nosso papel. Felizmente, a gente tem tido bastante sucesso nos últimos tempos, com marcas como essa que vem por aí. Legal. E, cara, obrigado pelo convite, tá? Vai ser um prazer, fico sempre à disposição. Tamo junto. Pessoal, para quem não, olha só, assina lá a newsletter do Café com Branding. Cara, é assunto de primeiríssima linha. Deixar o link aqui também embaixo. Aqui vamos colocar aqui, galera, da edição, por favor, o link da ferramenta. Lembrando o link da ferramenta e o link dos contatos aí do Felipe e também aí do Café com Branding. Assinem lá que vale a pena. Bom, pessoal, obrigado por nos acompanharem em mais um episódio aí, fazendo aqueles pedidos aí, né, de coração. Quem gostou, quem acha que conhece alguém que precisa receber esse conteúdo, compartilha com essa pessoa, comenta, curte, nos ajuda a ganhar cada vez mais audiência, levar mais conteúdo de qualidade para todo mundo e também nos dá feedback aí, né? Entra em contato com a gente, nos dá um feedback que a gente vai estar aqui a serviço de vocês. E para quem quiser conhecer um pouco mais a solução inovadora, né? A maneira Sellers de fazer gestão de vendas, incentivo e tudo mais, acessa lá www.sellers.com.br, o link está aqui também na descrição, e agenda lá um bate-papo aí com o nosso time comercial, que eles vão ter a maior felicidade de estar podendo mostrar para vocês tudo que a gente pode fazer. Beleza? Nos segue aí e até o próximo. Valeu! Valeu!